Pedro, capítulo 3. Estava eu expondo já esse texto da primeira carta de Pedro, mas eu tive que dar uma parada para uma reflexão novamente sobre este verso do capítulo 3, verso 18 ao verso 20, que é um dos textos mais controversos das Escrituras e que existe no meio do povo de Deus várias interpretações sobre ele, e que nós não podemos dizer que aqueles que divergem da interpretação que eu vou dizer particularmente que tenho, são hereges. É um daqueles textos que é de difícil interpretação e há muitas posições desse texto. Texto difícil, mas que o Senhor nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler o texto e os irmãos acompanham do verso 18 ao verso 20. Pedro escreve da seguinte maneira, guiado pelo Espírito do Senhor. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Até aí, meus irmãos, vamos orar e suplicar ao Senhor. Deus, obrigado pelo texto que está diante de nós, um texto que o Senhor quis que fosse difícil de interpretar. Mas o Senhor é bom, a sua misericórdia é duradoura. E pedimos que o Senhor nos esclareça da melhor maneira possível e que o nome do Senhor seja honrado. É o que desejamos, Senhor. Ajuda a nossa vida e que o texto fale aos nossos corações. Pois é pelo nome de Jesus, o teu santo Filho, que nós oramos. Amém. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Repito, meus irmãos, esse é um texto difícil. Muito difícil. E o meu tema é em forma de pergunta. Jesus foi pregar no inferno? Porque segundo o verso 19, parece que sim. Parece. Esse texto é um daqueles de difícil interpretação, repito, porque na mente do autor isso estava muito claro. Mas há anos em que estamos do autor, milênio até, que precisamos voltar para o texto no sentido primário para entender o que realmente Pedro quis dizer. O texto ele torna-se difícil exatamente por esta frase que está aí diante de nós, que Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. São muitas as posições com relação a esse texto. Eu irei falar as posições que existem, mas não irei me deter nelas, porque senão o tempo não daria para determos em cada posição. Mas irei deixar a minha posição clara diante do texto. Existem 5 posições que são mais conhecidas. A primeira posição é quando Noé estava construindo a arca e Cristo estava através dele, por meio do Espírito Santo, pregando arrependimento e justiça através da palavra de Deus.
e por intermédio de Noé, ele estava pregando àqueles desobedientes, que realmente se mantiveram desobedientes e que hoje estão aprisionados. E eu irei dizer que essa é a posição que eu adoto. Segunda posição, que depois que Cristo morreu, ele foi e pregou aos que se encontram no inferno, para dar uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Eu não creio nessa posição, porque as Escrituras é bem clara, nós iremos citar esse texto mais à frente, que depois da morte, segue-se o juízo. Então não há nenhuma outra oportunidade. Terceira posição é que depois que Cristo morreu, ele foi, pregou aos que estavam no inferno, ou se encontravam lá, proclamando-lhe triunfo, vitória, e que a condenação deles era definitiva. Eu não creio nessa posição, porque isto Jesus Cristo fará, e já fez com a sua morte e ressurreição, mas fará de maneira plena na sua segunda vinda. A sua segunda vinda vai mostrar a todos, aos vivos e aos mortos, que ele venceu. A quarta posição é que depois que Cristo morreu, ele proclamou libertação aos que haviam se arrependido pouco antes do dilúvio e que estavam no purgatório. Vocês já sabem a interpretação de quem seja, ou o segmento de quem seja. Essa para mim também não tem base bíblica. A quinta posição é a que traz mais embate, da primeira e dessa última. E que muitos irmãos também acreditam assim. Que depois que Cristo morreu, ou depois que ele ressuscitou, mas antes de subir ao céu, ele foi ao inferno e proclamou vitória sobre os anjos caídos que haviam se casado com mulheres antes do dilúvio. Isso está, para estes, descrito em Gênesis 6. Essa posição é muito forte também, porém eu não acredito que seja ela, porque Gênesis 6 vai trazer outras complicações que eu não vou dizer aqui. Fica para outra oportunidade o pastor Thomas trazer Gênesis 6, que nós estamos chegando lá. Mas existe uma ala de reformados que creem que depois da morte, né, há compartimentos, no sentido de Hades, a parte superior e a parte inferior. E essa foi de muita reflexão para mim também. Muitos reformados creem assim, em que Jesus Cristo, quando morreu, foi ao inferno e trouxe aqueles que haviam morrido na promessa de que o Messias viria e levou para o paraíso. Pois bem, como eu disse, eu adoto a primeira interpretação. Quando Noé estava construindo a arca, Noé estava pregando e Cristo estava nele por meio do Espírito Santo, chamando o povo ao arrependimento, pregando justiça e verdade para aqueles incrédulos e que eles se mantiveram rebeldes quanto à palavra que estava sendo pregada através de Noé e que hoje eles estão aprisionados e por isso são espíritos em prisão, pessoas que estão no inferno. Então, o primeiro posicionamento, ao meu ver, é mais coerente. Mas eu deixarei para que a igreja adote aí a melhor, tá bom? Mas eu irei fazer a exposição baseada nesse entendimento, de que o Senhor estava pregando por meio de Noé no poder do Espírito Santo, quando ele estava construindo a arca, chamando o povo ao arrependimento, e que eles se mantiveram rebeldes, e que hoje são espíritos aprisionados. Nós iremos fazer a exposição baseada nesta interpretação. Se fôssemos analisar os posicionamentos existentes, nós não chegaríamos, não conseguiríamos, melhor dizendo, hoje expor tudo. A pergunta continua: Jesus foi pregar no inferno? Eu irei trazer cada ponto com uma pergunta. Primeiro ponto:
Qual é o sentido que está no texto aí de carne e vivificado no Espírito? Está aí no verso 18. Veja o que diz. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Quando o apóstolo Pedro, ele fala que Jesus foi morto na carne, ele quer dizer que a vida de Jesus terrena, este corpo físico, morreu, foi morto. Jesus padeceu fisicamente, Jesus sofreu fisicamente e morreu. Quando o texto fala vivificado no Espírito, há uma grande divergência. Alguns dizem que Jesus foi vivificado no Espírito, dizendo e falando do homem, Jesus interior, em contraste com o homem da carne. Isso é um dualismo. Mas eu não entendo assim e eu não compreendo desta maneira, porque Cristo, ele foi totalmente perfeito. O homem interior e o homem exterior, por esta razão, ele não necessitaria ser vivificado, porque ele já tinha vida em si mesmo. Então, o que Pedro está dizendo com vivificado no Espírito? Vivificado no Espírito faz referência à ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Na esfera espiritual, foi uma ação do Espírito Santo de Deus, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. E isto está corroborado por outros textos das Escrituras, e Paulo fala sobre isso, sobre a Trindade Santa agindo na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz isso no capítulo 8, verso 11 de Romanos, da seguinte maneira: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito que habita em vocês. Ou seja, nós seremos ressuscitados com corpo glorioso pela ação soberana do Espírito Santo, da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo foi pela ação do Espírito Santo. Vivificado no Espírito diz respeito à esfera espiritual, em contraste com a carne, um ambiente terreno. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos exatamente neste ambiente, no poder do Espírito Santo. Segundo ponto, e é uma segunda pergunta: para onde foi o Filho de Deus? Está aí no verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O verso começa aí no qual, fazendo uma referência a no espírito do verso anterior. Verso 18. No qual, no Espírito, e falamos que no Espírito aí é no Espírito Santo, então no qual está fazendo referência à atividade, à ação do Espírito Santo de Deus. Não quer dizer necessariamente no corpo ressurrecto de nosso Senhor Jesus Cristo, porque na verdade o texto quer dizer no qual o Espírito, ou no Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, do verso 19. Mas para alguns, Jesus, depois de ter sido ressuscitado dentre os mortos, foi ao inferno pregar para os que ali estavam, para a salvação, uma segunda chance. No entanto, a Bíblia em nenhum lugar ensina sobre isso. Antes de Jesus Cristo ter sido morto na carne, preste atenção, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, verso 46. Quando Jesus Cristo foi morto, ele foi para o céu, no mesmo contexto desta cruz, ou da cruz de Cristo, o ladrão que estava
à sua direita, suplicou ao Senhor: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Diante dos textos, Jesus não foi em nenhum momento para o inferno dar uma segunda chance a quem ali estava. Porque está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disto o juízo. Diante disso, Jesus foi, depois, melhor dizendo, de sua morte, foi para o Pai, para depois, ao terceiro dia, ressuscitado entre os mortos. Terceiro ponto. Quando Jesus Cristo pregou? É a pergunta que nós devemos fazer. Verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A palavra aí também, esse advérbio de comparação, define outra época, outro momento. Não necessariamente após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Se fosse após a morte e antes da ressurreição, ou depois da ressurreição, Pedro não usaria a palavra também. Quando ele diz também, Jesus pregou no tempo de Noé aos espíritos que hoje estão aprisionados. Noé foi um pregador, meus irmãos. Noé foi um profeta. Noé foi um apresentador da vontade de Deus aos seres humanos. Foi ele que proclamou e anunciou a palavra do Senhor quando estava construindo a arca. O Espírito Santo estava sobre a vida de Noé. O Espírito sempre comunicou o Senhor Jesus Cristo por meio dos profetas no Antigo Testamento. Os profetas no Antigo Testamento sempre proclamaram a pessoa bendita de Jesus e sua vinda. Claro, trazendo arrependimento, chamando o povo ao arrependimento por causa do exílio, por causa do juízo de Deus. Porém, existia algo muito além, que era a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Noé faz parte da classe de profetas. Capítulo 1, verso 10 e 11 de Pedro, diz o seguinte, capítulo 1, verso 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Capítulo 2 da segunda carta, verso 5. Desculpe, meus irmãos. Ele diz assim, Pedro: e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então Jesus pregou no tempo de Noé, pelo Espírito Santo que estava sobre o seu servo, anunciando o juízo para os que se mantiveram impenitentes, rebeldes quanto à palavra que foi pregada através de Noé. Jesus Cristo estava chamando as pessoas no tempo de Noé ao arrependimento por meio dele. Quando ele estava construindo a arca, que está descrito aí no verso 20 do capítulo 3. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Por isso, Pedro, na segunda carta, chama ele de pregador da justiça, da palavra, da retidão. A pregação de Noé não era somente de juízo, mas de salvação do juízo.
Noé pregou sobre a libertação de Deus por meio da arca, mas eles mantiveram-se rebeldes, impenitentes, e a família de Noé, juntamente com ele, foi salvo. Foi nesse tempo que nosso Senhor Jesus Cristo pregou. Essa é a resposta da pergunta que fizemos. Por essa razão, nós devemos crer que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas da mesma forma que todos hoje são salvos, pela fé. Somente pela fé. Quarta pergunta. Quais são os espíritos aprisionados que está aí no verso 19 e 20? Vou ler novamente. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus, 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, verso 20 agora. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Se olharmos a frase em si mesma, espíritos em prisão, olhar ela sozinha não define o entendimento que nós temos. Mas uma vez que nós observarmos à luz de textos que foram citados e o contexto vai falar realmente que era no tempo de Noé. Não há nenhuma dúvida, para mim, à luz do texto, que os espíritos aprisionados não esteja referindo-se a não ser aqueles que desobedeceram a pregação de Noé. Em nenhum momento o texto está falando de pessoas justas que foram para o inferno na parte superior, nem de anjos que foram aprisionados, como alguns creem. Mas Pedro, o apóstolo, está falando que noutro tempo, está aí no verso 20, veja, noutro tempo foram desobedientes. Ou seja, noutro tempo rejeitaram a pregação de Noé. Que eram considerados e são agora, principalmente, espíritos aprisionados, incapazes de salvarem-se por si mesmos. Uma vez que Cristo pregou aos contemporâneos de Noé por meio do Espírito Santo, meus irmãos, então estas são as únicas pessoas do texto. Logo, Cristo não foi ao inferno. Os espíritos em prisão são indivíduos que viveram no tempo de Noé, que não foram salvos com a pregação, eu repito, do arrependimento, da justiça, da verdade trazida pelo seu servo. Eles estavam cegos espiritualmente e somente Deus pode fazer isso. Abrir os olhos, o coração e a mente para trazerem pecadores à salvação. O que nós aprendemos aqui nesse texto? Primeiro, que Noé e sua família eram a minoria cercado de um mundo ímpio, de incrédulos hostis. O mesmo acontecia no tempo de Pedro, quando ele escreveu essa carta. Por esta razão, ele traz à memória a situação e a circunstância do profeta Noé, para consolar aqueles que estavam passando também por dificuldades, por inimigos do Evangelho. Isso é bem claro, meus irmãos, no verso 13 do capítulo 3, verso 14. Pedro diz, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Assim como Noé sofreu por causa da justiça. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Vocês acham que Noé não sofreu nenhum tipo de ameaça? Mas ele continuou e não se sentiu amedrontado. Ou podemos dizer que sentiu, claro, por ser um ser humano, mas continuou e foi perseverante a palavra do Senhor. Capítulo 4, verso 12 e 13, diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo,
para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Segunda coisa que nós aprendemos é que Noé era justo no meio de um mundo ímpio, como falamos. Então Pedro exorta seus leitores de primeira mão a serem justos no meio de incrédulos ímpios. Novamente os textos que nós estamos, capítulo 3, verso 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Terceira coisa que nós aprendemos, Noé deu um testemunho ousado àqueles ao seu redor. Pedro incentiva seus leitores a serem boas testemunhas diante dos incrédulos que estavam cercando eles. E que a palavra também nos exorta a isso. Devemos estar dispostos, se necessário, a sofrer por causa de Jesus. Veja o que diz o verso 14, mais uma vez, verso 16 e 17 do capítulo 3. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Agora, o verso 16 e 17. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Quarto ponto. Noé percebeu que logo o juízo viria ao mundo. Estava vindo o dilúvio. Pedro lembra aos seus leitores que o juízo de Deus também está chegando e certamente está a caminho. Se estava no tempo de Pedro e seus leitores, imagine de nós hoje. Isso está muito claro no capítulo 4, verso 5 e depois o verso 7. Verso 5 diz: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Verso 7. Ora, o fim destas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Segunda de Pedro agora, capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Que Deus seja louvado. Que o Senhor seja glorificado. E o que é que eu e vocês aprendem com isso? Sendo diretos. Que embora a impiedade do mundo esteja gritante, nós precisamos ser o pregador da justiça, o pregador da verdade, o pregador do evangelho. E que os homens se convertam ao Senhor. E nós o faremos isso com muita oração e pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja honrado e glorificado em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito grato por esta manhã, pela adoração ao Senhor. E nós te bendizemos, a ti por tudo. Pelos louvores, pelo povo reunido, pela tua palavra, pelas nossas orações, que o Senhor seja glorificado. E suplicamos que o Senhor ajude os professores no ensino da palavra. Que os alunos aprendam, que os professores sejam cheios do Espírito Santo e que o nome do Senhor Jesus seja honrado para todos sempre. Assim oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus,